Boa noite, meus irmãos, irmãs. Vamos ter um tempo de oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti esse tempo, consagrar a Ti esse momento de estudo da Tua Palavra, rogar que o Senhor venha de uma maneira muito especial falar a todos nós, que o Senhor possa vir de uma maneira muito especial, abrir a Tua voz aqui entre nós, Pai, em nome de Jesus. Peço, Senhor, que derrame da Tua graça, Senhor, derrame do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos carecidamente, o Senhor traga temor aos nossos corações, Tu possas verdadeiramente trazer temor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, irmãs, abram comigo suas Bíblias aqui em 2 Timóteo. Nós vamos estudar aqui nesses 4 capítulos, 4 temas muito importantes para que nós possamos meditar e refletir sobre os dias que estamos vivendo. No domingo passado, compartilhei com vocês uma palavra de encorajamento, uma exortação, para que nós pudéssemos refletir os dias, esse tempo, esse momento, porque acredito que é de conhecimento e percepção e discernimento de todos que entramos dentro de um período, e possivelmente sem volta, sobre muitos aspectos, talvez do ponto de vista espiritual o mais delicado, é que esse é um tempo em que o povo de Deus se aprofundou numa grande apostasia. Paulo, quando ele escreve para os irmãos em Corinto, ele fala sobre as questões das dificuldades locais que aqueles irmãos viviam. E em determinado momento ele diz para aqueles irmãos que as divisões que eles estavam enfrentando tinham uma causa nobre: revelar os aprovados. E é verdade, meus irmãos, que as crises, elas existem para o povo de Deus para revelar a nossa maturidade, revelar o nosso coração. Aquela crise que houve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão só serviu para revelar o coração de Ló. Se você percorre a Bíblia estudando crises, você vai ver que as crises, elas do ponto de vista espiritual, elas tinham uma característica benéfica. Em que sentido? De sempre revelar o coração dos homens aprovados e expor a condição dos reprovados. Essa é uma época que a gente está vendo isso, vivenciando o quanto pessoas imaturas, elas estão se tornando mais imaturas, ou expondo o lado mais obscuro da sua imaturidade, da sua infidelidade, da sua negligência. Se tem uma coisa que essa pandemia tem provado, do ponto de vista da espiritualidade, é a condição de pessoas espiritualistas. E em muitas oportunidades eu estive advertindo os irmãos nesses últimos dias sobre isso, espiritualismo. Espiritualismo é uma condição da superficialidade da fé. Porque, irmãos, falar de Cristo, falar do Evangelho, mas não conhecer o Evangelho, é superficialidade. Falar de Cristo, cantar canções a Cristo e não ter intimidade com Cristo, é religiosidade. Falar de Deus e não conhecer os seus atributos, e não reverenciar, e não ter temor a Ele, é superficialidade religiosa, é carnalidade. E é o que mais existe hoje.
Nós não estamos passando uma grande prova no sentido espiritual. Nós vamos passar, eu acredito. O que nós estamos passando é um tempo de restrição. Uma restrição que atinge o mundo todo. Nós não estamos vendo nenhuma perseguição à igreja. A igreja ela está muito bem acomodada nesse mundo. O nosso grande desafio hoje é permanecer na fé. Nosso grande desafio hoje é sair dessa superficialidade. Nosso grande desafio hoje é viver o Evangelho de maneira genuína, verdadeira, em meio às provas, em meio às opressões, em meio às tribulações. Porque o nosso mundo, ele já vinha em um grande processo de mudanças, mudanças sociais, mudanças de comportamento, uma cultura que ela foi se degradando com a libertinagem. Então, isso veio ocorrendo. O que nós tivemos foi um tempo de clausura, onde as pessoas tiveram que voltar para os seus lares, onde houve o lockdown, e muitas pessoas ficaram restritas aos seus lares. Porém, em muitas situações, as pessoas se encontraram emocionalmente perdidas, sem foco, sem direção, sem rumo. E tudo isso só provou o quanto as pessoas eram superficiais, sem visão, sem esperança, sem fé. Os cristãos, e muitos se mergulharam pelas oportunidades malignas que Satanás cria e tira as pessoas do caminho, tira as pessoas da comunhão. E hoje, irmãos, nós temos que olhar com muito cuidado, com muito discernimento, a questão do evangelicalismo, a questão da espiritualidade degradada. Nós temos que olhar para tudo isso. Por quê? Porque a igreja, ela não está percebendo o quanto ela está perdida na visão e na vocação. O quanto ela está perdida na visão e na vocação. E quando você olha para tudo isso, dentro de todo esse cenário, e você medita, você busca o respaldo da palavra para o discernimento, porque não adianta ter discernimento sem o respaldo da palavra. Então, quando você busca o discernimento com o respaldo da palavra, esse é o discernimento espiritual. Aí você vai percebendo que as pessoas que são sujas, elas vão se sujarem mais. E avançando nesta avaliação, nesta análise, nessa reflexão, dentro do livro de Apocalipse, o que eu lhes mostrei no domingo passado, é que por detrás de todo este cenário obscuro está o inimigo, o anticristo, por meio da pessoa, por meio do espírito e por meio do sistema maligno. Ele está produzindo uma igreja com I minúsculo, uma igreja para ele, uma igreja que vai apreciar os seus milagres, uma igreja que vai cultuá-lo. E tudo isso, irmãos, já tem sido advertido, não é agora, é há muitas décadas, talvez séculos. O irmão A.W. Tozer, talvez tenha sido nessas últimas décadas, através da sua vida e também dos seus livros, um dos irmãos que mais foi contundente em relação a isso, a superficialidade espiritual, a religiosidade, a degradação da fé. Como as pessoas começam a ter uma vida extremamente pervertida do ponto de vista espiritual, a mistura maligna, a falta do bom senso, a falta de coerência. Então é muito comum hoje, para os cristãos, por exemplo, eles ouvirem músicas mundanas com toda naturalidade. Eu já ouvi uma pessoa falar que ela gosta de ouvir uma cantora inglesa, uma cantora ímpia. Ela gosta de fazer meditações da Bíblia ouvindo aquela cantora. Sim. É muito comum as pessoas, nos seus lares, nas suas casas, terem uma vida dupla. O que elas são na vida da igreja, do testemunho da igreja, não é o que elas são nas suas casas.
Ali, muitos gostam de assistir novelas, acompanhar as novelas, os filmes promíscuos, cheios de criminalidade, violência, sexo. Essa vida dupla não é vida cristã. É isso que eu chamo de degradação. É isso que santos profetas do passado condenavam. E hoje nós vivemos isso, irmãos. Hoje o ministério é profissional, a igreja é uma entidade, a fé é uma sensação psicológica, Deus é um negócio, é um amuleto. A reunião da igreja é o lugar aonde nós vamos para experimentar algo, para receber algo, e por aí vai. E dentro desse contexto eu digo para vocês, é que o anticristo está produzindo uma igreja leviana, mundana, uma igreja que vai adorá-lo. Porque se você pegar em uma chave bíblica a palavra adoração, no livro de Apocalipse você vai ver quantas vezes faz este livro menção à adoração ao anticristo. Muitas. E a gente lê aquilo e ignora. A gente lê aquilo e despreza. Porém, eu preciso chamar a atenção de vocês que todas as vezes que esta palavra adoração ocorre no livro de Apocalipse, está falando de culto espiritual, de culto devocional. Não são centros de espíritas, não são os centros de umbanda, não são os grupos satanistas que estarão adorando o anticristo. O anticristo será adorado por uma anti-igreja. Será cultuado por esta geração que nós estamos vendo aqui, diante dos nossos olhos, que defendem homens, que defendem os princípios governantes deste mundo. Tudo isso, irmãos, faz sentido para mim, porque se eu leio a Bíblia com tamanha seriedade, eu não consigo interpretá-la à luz de uma realidade, então o que Deus está falando? Mas se eu leio a Bíblia com seriedade, e eu consigo entender como ela se contextualiza com os dias que eu estou vivendo, então eu entendo que Deus está falando. Ele não é o Deus que falou, Ele é o Deus que fala. Vocês compreendem, irmãos? E é necessário fazer um alerta. É necessário exortar a igreja. Uma igreja que não é exortada. Uma igreja que não é confrontada. Uma igreja que não é alertada. Mais cedo ou mais tarde, ela perderá o seu brilho, ela perderá o seu testemunho, ela perderá a sua visão celestial, ela perderá a sua vocação e ela vai se encontrar caminhando a ermo. Ela vai se encontrar um dia aos pés do anticristo, adorando ele, servindo ele, aplaudindo ele. Nosso Senhor Jesus, ele foi claro. Ele foi claro. Mateus 24, o Senhor Jesus foi claro. Ele diz que muitos viriam em seu nome e enganaria muitos. Muitos. Até mesmo os escolhidos. Podem ser enganados. Então, nós temos que agradecer a Deus, se Ele ainda está abrindo os nossos olhos, se Ele está derramando sua palavra como um colírio, nós temos que agradecer a Deus, nós temos que dizer, bendito é o Senhor que está nos alertando, que ainda tem uma palavra, mesmo que ela esteja na contramão da onda evangélica, que seja esta palavra de Deus. Porque o que nós estamos vendo? A defraudação do ministério, a poluição que as pessoas estão procurando fazer do evangelho, é uma coisa assustadora. O chamado de Deus para mim e para você, irmãos, é que sejamos uma igreja verdadeira, custe o que custar. Que nós não venhamos a baixar o preço.
que nós venhamos batalhar pela causa do Evangelho. Digo para vocês que o inimigo está trabalhando com todas as suas forças para produzir uma igreja que ela já está aí. Essa igreja já está aí, não é uma questão de vai acontecer, ela já existe hoje. Ela está aqui hoje. Ela está disposta a adorá-lo. Ela está disposta a servi-lo. Se você estudar a questão de adoração na Bíblia, você vai descobrir que a adoração na Bíblia, ela deve ser exclusivamente a Deus e a mais ninguém. Ninguém poderá receber adoração, só Deus. A música, ela tem o seu propósito mais elevado, o seu objetivo mais elevado. Tocar, exaltar a majestade de Deus, os santos atributos de Deus, expressar a glória de Deus. E o que se tornou o louvor? O que se tornou o culto? Culto é show. Música é para elevar a nossa alma, irmãos e irmãs. Uma igreja que brinca com a alma das pessoas, ela está simplesmente abrindo brechas para que manifestações malignas e carnais se apoderem desta igreja. Igreja, comunidades cristãs que investem na adoração profana, que investem na sensualidade, que pervertem o louvor a Deus, elas estão simplesmente aprendendo como agradar o anticristo. Falo isso para vocês com toda certeza. Por isso eu chamo os irmãos para nós continuarmos a persistirmos em um culto santo, em um culto comprometido, em uma vocação santa, que nós possamos seguir em frente, mas seguir governados pelo Espírito Santo, a não nos deixarmos levar pela onda daquilo que dá certo. Nós não temos que buscar o que dá certo, nós temos que buscar o que é certo, porque pode ser que aquilo que dá certo para o mundo não é o de Deus, não é o propósito de Deus, porque nós buscamos servir a Deus com valores eternos, com princípios eternos. Nossos padrões e o nosso verdadeiro padrão é Cristo. Os nossos fundamentos, eles são celestiais, eles são espirituais. E que nós nunca estejamos dispostos a negociar um só milímetro daquilo que é a visão celestial. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero, nesses 4 capítulos, mostrar algumas porções, que elas são verdadeiras exortações, contundentes, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Em especial em relação àquilo que é o Evangelho. E digo para os irmãos, digo para vocês, eu não vou, irmãos, dar conta da vida de ninguém aqui diante de Deus, como ninguém vai ter que dar conta da minha vida. Quando Paulo exorta os irmãos em Corinto, ele fala sobre os anciãos, ele diz assim, como se fosse dar conta, certo? Como? É como se fosse. Quando ele está falando lá em 2 Coríntios capítulo 11, a grande exortação, zelo por vós com zelo de Deus. Então ele vai dizer ali, parafraseando, como se ele fosse dar, certo? Ele não está dizendo que ele vai dar, porque cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa responsabilidade ou pelos encargos que o Senhor tem nos dado. E aqueles irmãos que servem, seja no ministério da palavra, no ministério pastoral, ministério da obra, ministério de ensino, seja como for, eu digo para vocês, eles vão ser responsáveis
pelo encargo que receberam. Então você tem que ter consciência disso. É você que vai chegar no tribunal de Cristo e vai ter que responder por tudo que Deus tem confiado a você. Nós temos que responder diante dele um dia. Então, meus irmãos, não pensem vocês que alguém vai ter que chegar por você lá. É você e eu que vamos chegar diante dele. Então, com essa consciência, que o Senhor nos ajude a viver a vida com mais seriedade. E as pessoas muitas vezes não se dão conta, irmãos. Elas só se dão conta enquanto estão ouvindo. Mas a memória leva poucos minutos para esquecer tudo e voltar à mesma vida velha, sem transformação. Se as pessoas acham que podem viver assim, amém. Mas o certo é, um dia Deus vai mostrar para todos nós que nós não somos inocentes diante dele. Porque ele veio nos advertindo ano após ano. Essa é uma hora crucial, irmãos e irmãs, de nós nos fortalecermos na fé, de nós nos alimentarmos mais da palavra, de nós revisarmos muitas coisas que Deus nos falou, de nós começarmos a retirar da nossa vida tudo aquilo que é entulho espiritual, tudo aquilo que é nocivo à nossa vida espiritual. Você começa a fazer uma limpeza, uma faxina na sua vida, na sua mente, no seu coração, que você possa eliminar esses hábitos mundanos que ainda persistem no seu coração, nos seus afetos, da sua vontade. Que a gente possa, irmãos e irmãs, fazer isso. Aquilo que eu estava há pouco dizendo, as pessoas vivem uma vida muito misturada, muito confusa. Quando está na reunião da igreja é uma coisa, mas quando está sós, quando está em casa, quando se encontra com outras pessoas, o palavreado muda, os conceitos mudam. As pessoas vivem uma duplicidade de vida que ninguém consegue entender. A Bíblia fala, da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nos render ao Espírito Santo para que ele possa nos convencer do pecado. O que é pecado na nossa vida? O que existe na minha vida que é pecado? Tudo que desagrada a Deus, tudo que desonra a Deus, tudo que dá legalidade para que a carne triunfe, para que o inimigo triunfe, para que o mundo triunfe na minha vida. Tudo isso desonra a Deus. Então, nós temos que pedir o Espírito Santo, me convença do pecado, do meu pecado, de tudo aquilo que tem desonrado Deus. Me convença do juízo que Deus um dia vai exercer lá no tribunal de Cristo. Ele vai exercer o seu juízo contra nós, não é para nos condenar, mas muitos, eles não serão condenados ao inferno no tribunal de Cristo, mas eles serão reprovados no reino de Cristo, porque nossas obras serão julgadas, o valor delas, a natureza delas, em termos de responsabilidade, em termos de fidelidade, Deus vai julgar. E o Espírito Santo precisa nos convencer da justiça de Deus, do juízo de Deus, porque Deus é justo. Nós precisamos conhecer a justiça de Deus, saber que Deus, nele não existe variações, ele é um Deus correto, ele é um Deus santo, ele é um Deus que não se convence, mesmo que nós possamos usar todas as nossas artimanhas, mesmo que nós venhamos tentar produzir com as nossas obras algo de valor que possa nos favorecer diante dele. Deus não se deixa levar, ele é um Deus justiça. O Espírito Santo precisa nos convencer quanto à justiça de Deus e quanto ao juízo de Deus. Nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, aqui 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ver 4 exortações.
Aqui está a primeira, versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Observe o que ele diz, guarda esse bom depósito. Se você estudar as duas epístolas, você vai ver que este bom depósito tem a ver com o Evangelho. O Evangelho. Irmãos e irmãs, como Satanás trabalhou nesses 2000 anos para enfraquecer o sentido desta palavra Evangelho. Se você é um cristão raso, confuso, superficial, você nunca saberá o verdadeiro sentido da palavra Evangelho. Hoje, Evangelho é uma coisa muito genérica. Hoje, Evangelho é algo que as pessoas não perscrutam, não conhecem, não discernem, não entendem. Parece que o Evangelho é tudo que fala de Deus. Tudo que as pessoas falam de Deus é Evangelho. Nós vamos estudar, se o Senhor permitir, na próxima semana, nós vamos iniciar o estudo da Epístola aos Gálatas. Esta palavra, nessa epístola, é uma palavra sagrada, é uma chave. É uma chave. Essa epístola, embora bem pequena, uma epístola curta, porém, esta palavra, Evangelho, é uma palavra que tem um grande realce dentro dessa epístola. E ali você vai ver uma frase muito interessante, que especialmente Paulo usa no capítulo 1, outro Evangelho. Então existe o Evangelho e existe outro Evangelho. Ele chega a dizer no versículo 1, no versículo 8 do capítulo 1, se alguém vos anuncia outro evangelho, que não seja este, é maldito. Esse texto é muito importante. Outro evangelho. Existe um outro. Existe um evangelho falsificado. Existe um evangelho que ele traz dentro do seu conteúdo a raiz do engano, da mentira, que aparentemente este outro evangelho, ele traz satisfação, mas ele tem o único objetivo de atingir nossa alma e nunca o nosso espírito. O evangelho de Cristo, o evangelho que ele tem sua origem, a sua derivação em Cristo, é aquilo que está em Hebreus 4:12, é uma espada viva, cortante e penetrante. Este é o evangelho. O evangelho que perfura, o evangelho que esmaga, o evangelho que corta, o evangelho que ele nos coloca prostrado, o evangelho que nos leva à conversão, que nos leva ao arrependimento. Este é o evangelho. O que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho porque ele não tem, ele é o poder de Deus. Ele não é um evangelho humano, ele é um evangelho divino. Ele é a revelação plena do propósito eterno de Deus. Este evangelho, ele é poder. Esse evangelho, ele nos confronta, ele nos liberta, ele é luz, ele é vida, ele é unção, ele é graça, ele é amor. Esse evangelho, ele procede da pessoa e da obra do nosso Senhor. Quando o nosso Senhor entrou nas profundezas do abismo, ele foi até o Tártaro, ele pregou aos espíritos em prisão o quê? O Evangelho. Então, irmãos, durante 2000 anos, se eu pudesse definir a pior obra de Satanás, eu diria assim para vocês. Como vou dizer agora? A pior obra de Satanás, ao meu ver, foi diluir na mente dos cristãos o conceito do Evangelho. Porque dá-se a ideia que o Evangelho é qualquer coisa que alguém pregue sobre Deus. Sendo que o nosso Senhor Jesus advertiu que muitos viriam para enganar. Enganar através do quê? De um falso evangelho. De um evangelho recheado de mentiras, de engano. Queridos irmãos, irmãs, essa maravilhosa carta, não essa maravilhosa carta, essas duas preciosas cartas que Paulo escreveu para Timóteo,
ele trata disso com muita propriedade. Observe aqui, por favor, no capítulo 4. Ele diz assim, a partir do versículo 1, o Espírito afirma expressamente. Essa palavra, expressamente, ela tem que ser examinada com muito zelo, porque ela traz o sentido de uma urgência. Urgência. É algo que é urgente, é algo que precisa ser visto com muito cuidado. O Espírito expressamente, urgentemente. Paulo buscou esta palavra apenas para acentuar a importância. Ele diz assim, que nos últimos tempos, meus irmãos, Paulo dizia isso, mas ele dizia com um coração profético. Ele estava dizendo para Timóteo, porém o Espírito Santo está dizendo a nós. O que eu quero dizer, e eu me atrevo aqui a dizer isso para vocês, se essa carta foi importante para Timóteo, amém, com absoluta certeza, foi. Porém, quando você olha de uma maneira mais cuidadosa, você vai ver que aqui, neste primeiro versículo, você vai perceber que o grande objetivo, o objetivo final, o cumprimento final do que está escrito aqui, era para nós, e precisamente para a igreja que viveria aquele tempo perto da vinda do Senhor, na proximidade da vinda do Senhor. Por isso, esta frase, últimos tempos, ela foi colocada aqui. E esta frase, ela se harmoniza muito bem com a outra frase, o Espírito afirma expressamente. Quando você junta essas duas frases, você percebe que dentro do coração de Paulo havia um clamor de Deus. Por isso que, ao ler um texto como esse, ele precisa, muito mais do que saltar diante dos nossos olhos, ele tem que causar um grande impacto no nosso coração. Aí diz, alguns, o que é que o Espírito de maneira urgente está dizendo? O que é que o Espírito deseja dizer aos cristãos dos últimos tempos? Nós somos os cristãos dos últimos tempos. E o que o Espírito Santo quer dizer com urgência aos cristãos dos últimos tempos? Que alguns apostatarão da fé por darem crédito, por darem ouvido a quê? A ensinos de demônios. Ensinos de demônios é o outro evangelho. Ensinos de demônios não são os ensinos ministrados nas encruzilhadas, nos salões de feitiçaria, de satanismo. Não. Os ensinos de demônios aqui que Paulo está dizendo para Timóteo, o Espírito está dizendo a nós. Separe isso. Paulo disse a Timóteo, ele escreveu para Timóteo, porém o Espírito Santo está dizendo a nós, tente separar isto. Ele está dizendo a nós sobre ensinos de demônios. Aonde? Agora. Sabe o que são esses ensinos de demônios? É o que nós estamos assistindo, presenciando. São essas mensagens que você acha muito bonita, porém não tem vida, não tem confronto, não te transforma, não te quebranta, não te leva à oração, não te leva à rendição, não te leva ao arrependimento, não te coloca aos pés do Senhor. Estes são os ensinos de demônio. Essa mensagem superficial, essa mensagem que massageia ego, são ensinos de demônios. Essas mensagens que não nos leva a colocar o nosso rosto aos pés do Senhor, são ensinos de demônios. Consegue entender isso? Essas mensagens recheadas de chavões, de retórica, são ensinos de demônios que não visa livrar as pessoas do inferno, porém enraizá-las na terra. São ensinos de demônios. É isso que ele está dizendo. É disso que o Espírito Santo está nos advertindo. Ele diz, pela hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia aqui? Dissimulação.
falsidade, ensinos recheados de dissimulações. Se você pegar apenas essa última frase, espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia, pela dissimulação, tem um livro na Bíblia que ele foi todo escrito para tratar desse assunto, o livro de Judas. Consegue entender, irmãos? Você vê aqui, dos que falam mentiras. É isto que é o outro evangelho. Este é o outro evangelho. Quando você analisa apenas 2 textos, você consegue compreender o peso que tem toda esta carta, dentro desse contexto, dentro deste assunto. Então Paulo está colocando aqui esse paradoxo, ele está mostrando para nós, guarda o bom depósito. Por que guardar o bom depósito? Porque somente o bom depósito, a palavra bom aqui, ela traz a ideia de beleza no sentido mais elevado da definição. Também traz a ideia de bondade no sentido mais elevado da definição. Quando você pega bondade e beleza no sentido mais elevado da definição, você está falando do caráter de Deus. Então, o bom aqui, o belo aqui, tem a ver com o caráter de Deus. Esse bom depósito é tudo aquilo que contém o caráter de Deus. É isso que nós chamamos de evangelho. Evangelho tem a ver com o caráter de Deus. Então, irmãos, eu volto a dizer para vocês, qual foi a terrível obra de Satanás nesses 2000 anos? Enfraquecer o evangelho, diluir o evangelho. Produzir uma mensagem que ela visa unicamente massagear o ego, porém nunca tocar o nosso espírito. E este é sempre o grande diferencial entre o evangelho e o falso evangelho. Porque o falso evangelho, ele traz as suas nuances antropocêntricas, coloca o homem no centro. Tem até um vídeo muito popular nos nossos dias, em que um coach, ele vira assim para a sua plateia e diz, você é o centro. E ele começa a falar das pessoas. Que mentira! E quem ouve isso, irmãos, não fica feliz em saber que eu sou o centro. Esse era o pensamento medieval, que os astros giravam em torno da Terra. O inimigo vem fazendo isso, colocando um evangelho antropocêntrico. Porque todo o trabalho de Satanás, desde a sua queda, ou antes da sua queda, por que não dizer assim, antes da sua queda, o que deixava Lúcifer inconformado? É porque Cristo sempre foi o centro de tudo para o Pai. Ele não deixou de ser. E ele tem toda a centralidade, ele tem toda a preeminência. Existe um livro escrito na Bíblia para tratar deste assunto com grande propriedade. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nesta carta, você vai ver que a grande ênfase é que Cristo, ele é preexistente, que Cristo, ele é eterno, que Cristo é o centro, que ele tem toda a centralidade em toda a eternidade. E é isso que Satanás trabalha. Por isso hoje, como eu estava dizendo há pouco, as adorações, os cânticos hoje, são voltados muito à igreja. Os cultos têm a ver com o nosso bem-estar. As pessoas entram num culto cristão, elas saem cheias de motivações. Elas saem tão felizes. Não demora muito tempo. Aí vem a ansiedade, a depressão, a opressão, a destruição. Porque este evangelho é o evangelho do engano, é o outro evangelho. Então a primeira exortação aqui é esta, meus irmãos e irmãs. Guarda o bom depósito. Reflita comigo aqui, observe. Volte
para o versículo que faz contexto a este texto, a este versículo 14. Olha o versículo 13. 2 Timóteo 1,13. Olha o que ele diz: mantém o padrão das sãs palavras. O que significa estas sãs palavras? É uma outra forma de Paulo descrever o Evangelho. O Evangelho são palavras santas. Por quê? Porque essas palavras, elas são extraídas do caráter santo de Deus. Essas palavras, elas visam santidade, visam transformação. Lembre-se, irmãos, nós éramos filhos da ira. Nosso padrão não era um padrão celestial, nosso padrão era adâmico. Nosso padrão, como diz Paulo em Efésios capítulo 5, nós éramos filhos das trevas. Era um padrão de trevas, era um padrão de desobediência, era um padrão de filhos da ira. Era um padrão, como ele escreve em Colossenses 1,13, daqueles que estavam debaixo de um governo, de um império de trevas. Mas, como está lá no versículo 4 do capítulo 2, mas Deus, esse mas Deus é o Evangelho. O Evangelho não é mas eu, é mas Deus. Nós estávamos cegos, nós estávamos mortos, nós éramos filhos da ira, nós estávamos em trevas, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos amou, não porque Ele viu algo de bom em nós, Ele nos amou por causa da sua infinita e eterna capacidade de amar. Ele nos amou, Ele não nos amou porque Ele previu que nós seríamos bons, não, Ele nos amou pela sua própria compulsão, pela compulsão do seu próprio ser. Ele nos amou, e por causa desse grande amor com que nos amou, estando nós, em qual condição? Mortos. Mortos em quê? Em pecados, em ruína moral. Nós estávamos mortos. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Este é o Evangelho. E quando esse Evangelho entrou em mim e em você, ele nos tirou do império de trevas, ele nos tirou da condição de filhos da ira, e ele nos colocou numa filiação eterna em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Não é um Evangelho qualquer. Não pode ser um Evangelho qualquer. Não é uma coisa qualquer. Não é uma experiência qualquer. Não é uma religião. Não é, irmãos. Isto é o Evangelho. Isso é libertação. Nós estávamos debaixo de um jugo de pecado, de uma condição de escravos, da ira, éramos filhos. De Satanás nós éramos propriedades. O inferno era o nosso destino eterno. O que mudou? O que mudou foi que este Evangelho, um dia, nós estávamos mortos. Olha o que Paulo diz, nesse mesmo capítulo 2 de Efésios. Ele diz, pela graça sois salvos. No versículo 8 ele diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. O que não vem de nós? Ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Essa expressão, isto, significa que nem a graça e nem a fé vem de nós. E por quê? Porque nós estávamos mortos. Nós não tínhamos condições de crer. Mas como a fé penetrou, aquilo que Paulo disse aos romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Assim como um homem morto, como Lázaro, 4 dias estava morto. Mas quando o Senhor Jesus chegou na porta daquela sepultura e disse, Lázaro, sai para fora, aquela palavra de vida entrou na morte. Aquela palavra da fé entrou no teu coração. Essa palavra produziu a fé. Você creu, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. No momento que o Evangelho entrou dentro de você, e você o recebeu como vida, ele cancelou para sempre
todo escrito de dívida e de condenação que era contra você. No dia que o Evangelho entrou no teu coração e você o recebeu, e você se rendeu, e você creu, a todos quanto creram, Deus deu o poder de você ser um filho eterno. Ele te deu uma filiação eterna numa posição imutável. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Que Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho. Este é o Evangelho. Isso não vem de vós. A graça não vem de nós. Ele nos amou, Ele foi misericordioso, Ele derramou sua graça. O amor, a misericórdia e a graça é o conteúdo do Evangelho dado a nós. O amor de Deus. No amor de Deus, Ele se deu a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Deus fez de Deus uma dádiva para nós. Pela graça sois salvos. A graça é Deus ter dado a nós o que nós não merecíamos. Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, Ele deu Ele mesmo. E a misericórdia de Deus é Deus não dá o que merecíamos. O que mereciam os filhos da ira? O que mereciam os filhos da desobediência? Mereciam o inferno. Mas foi a misericórdia de Deus que fez com que Deus não desse a nós o que merecíamos. Esta misericórdia, esta graça, é este amor que é o conteúdo do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos para um outro texto, porque eu preciso concluir este assunto. Já vi que eu não vou conseguir, mas o assunto do Evangelho é algo que nós vamos estudar durante algum tempo, juntamente com vários irmãos aqui, sobre a Epístola aos Gálatas. Capítulo 2, 3 e 4. Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa é outra exortação muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Como eu disse, dias conturbados, de incertezas, de conflitos. Porém, esses dias, eles só estão afunilando, porque nós sabemos que nessa última década, o mundo entrou em um profundo colapso social e moral. Nós vimos aqui, eu até citei isso na última palavra, eu estava vendo um pequeno vídeo e vendo a população da Argentina vibrando. E toda aquela vibração, toda aquela alegria festiva, era porque agora as mulheres têm o direito de fazerem dos seus úteros um cemitério. Não é absurdo isso, irmãos? Mulheres agora podem matar os seus filhos. Eu estava vendo uma estatística, até publiquei, se eu errar aqui na informação, vocês me perdoem. Eu vejo, foi até um escritor que citou isso, e eu vejo que as pessoas perdem a noção. Parece que no último ano, 42 milhões de crianças foram assassinadas no útero de suas mães. E você não vê nenhum jornal, nenhum jornalista, nenhuma emissora estarrecida com isso. Mas as pessoas estão estarrecidas porque 2 milhões de pessoas morreram de Covid no mundo todo. Se eu estiver aqui trocando os números, vocês me perdoem, trocando assim, errando, mas eu acho que é isso a estatística. Eu até publiquei isso numa página. Mas, irmãos e irmãs, e é uma grande verdade.
Como que o mundo não se assusta com isso? Não dá para entender. Se realmente estão preocupados em salvar vidas, como que existem pessoas, aqui no Brasil, existe uma grande corrente de intelectuais, de políticos, de artistas, jornalistas, escritores e tantas outras pessoas que se auto-intitulam parte da grande massa de intelectuais da nossa nação, que estão trabalhando com todo esforço para que isso também seja aprovado de maneira ampla em nosso país. Não é assustador? Não tem uma questão delicada aí? Quem se importa, irmãos? Quem se importa com isso? Eu estou citando apenas esse exemplo, mas poderia citar outros, que mostra a degradação da nossa sociedade. Meus irmãos, o Senhor busca nesse tempo uma igreja que tenha testemunho, uma igreja que verdadeiramente seja clara na sua vocação. Esse mundo não tem esperança. O que Paulo está dizendo aqui nesses textos, sofre, participa dos meus sofrimentos. O que significa essa frase nesse contexto? Será que Paulo está dizendo para Timóteo que ele viesse para a prisão juntamente com ele? Não. O que Paulo estava dizendo, isso precisa ser entendido com toda clareza. Paulo estava naquela condição de sofrimento, de condenação por causa do Evangelho. Você entende? Participar dos seus sofrimentos não era estar na mesma condição de prisão, mas aquilo que o levou à prisão, aquilo que o levou a sofrer. Por que Paulo estava preso? Paulo estava preso por causa do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é: sofre pelo Evangelho. Sofre, paga o preço por ele. Será, irmãos, que nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Não é mais fácil pregar o que todo mundo está pregando? Não é mais fácil você pregar um Evangelho que produz sensações positivas? Não é mais fácil fazer o papel do bobo da corte, tentar alegrar as pessoas? Não é melhor assim? É melhor. Porque você vai ser sempre aplaudido, amado, lisonjeado, honrado. Mas como Paulo morreu? Paulo morreu de uma maneira vergonhosa para os padrões sociais daquela época. Mas os profetas morreram assim. Isso está registrado em Hebreus capítulo 11. A história dos apóstolos, eles não tiveram vida fácil. Eles tiveram que viver na contramão. Quem hoje está disposto a viver na contramão? Não é melhor seguir o curso do mundo? Não é melhor ser uma igreja onde as pessoas possam dizer: este é um povo feliz, este é um povo festivo, este é um povo alegre, este é um povo que tudo pode, tudo faz. Esse é um povo que eles não têm como ser discriminados. Irmãos, sabe por que muitos estão assim? Porque nunca confrontam o pecado. Porque nunca mostram a verdade. Porque muitos dos seus líderes vivem em função de satisfazer o ego das pessoas. Pregam o que as pessoas querem ouvir. Falam coisas bonitas. Não estão dispostos a pregar o Evangelho verdadeiro. Porque esses pregadores, eles só se importam com a vida deles, com o bolso deles. Eles fazem da igreja um cabide de emprego. Porque para muitos desses, a obra de Deus é um negócio particular. É algo profissional. Mas eu tenho certeza que um dia o justo juiz julgará essas pessoas. Então, meus irmãos, nosso chamado aqui é pagar o preço pelo Evangelho. Esse preço envolve muitas coisas. Não só o preço quanto à verdade, mas o preço da consagração, da dedicação e da devoção.
O preço diante de Deus e o preço diante das pessoas. O preço que se tem que pagar no púlpito, mas o preço que tem que se pagar primeiramente diante de Deus. Porque o nosso serviço, ele é, por excelência, um serviço a Deus. Aquilo que está em Atos 13:1, servindo eles ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separai-me. Estavam ali profetas e mestres em Antioquia, servindo ao Senhor. Ministério é, em primeiro lugar, ao Senhor. Então, este também é o preço que temos que pagar. O preço da dedicação, o preço da devoção, o preço da entrega, o preço da consagração. Para que nós não sejamos canais sujos, tentando que uma água limpa e pura, que procede do trono, percorra nossa vida para fluir sobre outros. Deixe-me avançar um pouco mais. A terceira exortação está no capítulo 3. A partir do versículo 13, Paulo diz: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, essa é uma frase muito importante, porque ela coloca um contraste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui Paulo coloca essa linda exortação para Timóteo. Ele coloca esse contraste sobre os homens perversos. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo: não seja parte desses homens perversos, impostores, que falsificam, que enganam. Ele diz: tu, porém, seja diferente. É isso que deve pesar no nosso coração, meus irmãos e irmãs. Não é pregar um evangelho diferente, é sermos diferentes. E que este ser diferente seja uma consequência do trabalho do evangelho na nossa vida. O grande apelo para nós é que nós entremos no contexto, no curso, como o mundo hoje está. É que nós venhamos seguir o caminho da maioria. O grande apelo, o grande chamado agora, é para que nós venhamos baixar o preço. Porque se vocês levarem o preço do evangelho, da pregação, do testemunho, da vida, da vocação, as pessoas não vão querer. Irmãos, Jesus, em algum momento do seu ministério, ele se adequou à palavra para agradar as pessoas? Em algum momento, os apóstolos deixaram de pregar o evangelho com todas as suas implicações sérias para facilitar a congregação ou o contexto onde eles viviam? Não, irmãos. Estude a história desses apóstolos. Você vai ver a história de cada um deles, as perseguições, as oposições, porque eles nunca abaixaram o preço. O inimigo é astuto, o inimigo vai se utilizar de todas as formas para nos fazer desanimar, para nos fazer retroceder. Eu convido os irmãos, debaixo do nome de Cristo Jesus, nunca e por nada venhamos retroceder. Que nenhum apelo seja o suficiente para fazer você abaixar suas armas. Que seja crises interiores, exteriores, na sua casa, onde for. Não retroceda. Avance. Peleje. Tu, porém, seja diferente. E por último, irmãos, capítulo 4. Versículos 1 e 2. Vamos seguir até o versículo 5. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra. Insta, insiste,
quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo. Eu quero dizer para vocês que esse tempo chegou. Paulo dizia 2000 anos atrás, haverá tempo, haverá um momento. E hoje eu posso, de maneira reverente, dizer para vocês, com profundo temor no meu coração, esse tempo chegou. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina santa. Preferirão pregar mensagens humanistas, motivacionais, sensacionalistas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Irmãos, que clareza tem esse texto no contexto que estamos vivendo. É justamente o que nós estamos vivendo. Esse tempo, as pessoas preferem ouvir o que gostam, buscam mestres para satisfazer suas cobiças. Por quê? Porque a vontade de Deus não importa. O que Deus quer para você importa sim, porque o que Deus quer para você poderá te livrar eternamente, ou não é poderá, te livrará eternamente do inferno. Entende, irmãos? Agora, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, é o que poderá levar minha alma a se perder. E aqui diz Paulo, que essas pessoas procurarão cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira em que sentido? Para ouvir o que querem, para ouvir que satisfazem seus corações, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Essa frase, entregando-se às fábulas, estava muito dentro do contexto do que Paulo vivia. Porém, hoje, irmãos, nós sabemos que isso aqui não tem nada a ver com aquela cultura da didática, tanto judaica, sem vida, como a retórica grega, que visava muito o intelecto. Então, Paulo está dizendo aqui, nesse contexto, tem que ser interpretado dessa forma. Porém, contextualizando, nós podemos dizer aqui, que esse sentido aqui, entregando-se às fábulas, mensagem sem conteúdo, sem vida, sem essência espiritual. Esse tipo de mensagem que é pregada para entreter, mas nunca para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então vamos aqui, irmãos, para encerrar. Aí ele diz, se recusarão a dar ouvido à verdade. Aí ele diz mais, no versículo 5, tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, ser sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. O que é o trabalho do evangelista? É o trabalho daquele que expõe o evangelho, que prega o evangelho. É o que ele diz aqui no versículo 2, prega a palavra. Esse é o trabalho do evangelista, prega a palavra, não pregue fábulas, não procure satisfazer o que as pessoas querem, não seja como estes mestres que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, pregue o que Deus quer falar. É isso que Paulo está dizendo, prega o evangelho. Pregar o evangelho é pregar aquilo que Deus quer falar, não é pregar o que as pessoas querem ouvir. Consegue entender, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Ser sóbrio, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o encargo que você tem do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, essas 4 exortações que eu quero deixar aqui para vocês, concernente à nossa mais urgente necessidade do retorno verdadeiro ao Evangelho de Cristo. Nós não podemos falhar, nós não podemos retroceder. E aqui eu falo para todos vocês que estão me ouvindo, aos irmãos que estão no Zoom, por causa desses protocolos, ainda não podemos reunir todos juntos.
Mas estamos aqui com os irmãos do Zoom, vocês aqui, eu digo para todos, não vamos retroceder. Vamos prosseguir no Evangelho de Cristo, porque um dia o nosso Senhor voltará, e Ele será glorificado na sua igreja. Ele vai recompensar cada um de nós, todos aqueles que perseveraram no Evangelho, que não retrocederam, que pagaram o preço por este Evangelho. Que essa exortação, ela possa encher o nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que este Evangelho possa nos convencer de tudo que está errado em nossa vida, de tudo aquilo que tem desonrado Deus. Nós não podemos ser uma igreja que ama o Senhor apenas de palavras. Nós precisamos amar o Senhor de atitudes. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Não é amar da boca para fora. Não é honrar a Deus quando cantamos cânticos que estão colocados ali. É honrar a Deus e cantar a Deus com testemunho diário da nossa vida. É na nossa guerra contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, que nós precisamos honrar a Deus. É aí que está a verdadeira adoração. Então, que o Senhor nos ajude e que a sua palavra, o verdadeiro Evangelho, seja sempre uma demonstração que o céu está aberto sobre nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que temos de estar aqui na tua presença. Pode ser que pessoas não valorizem isso, não sintam isso. Porém, Senhor, há um povo que sente, Senhor. Há um povo que sabe que quando está reunido, 2 ou 3, em teu nome, tu estás presente. Dá-nos um coração reverente. Dá-nos um coração que te honra, Senhor. Senhor, que a tua palavra, este poderoso Evangelho, seja vida em cada um de nós aqui nessa noite. Que esta palavra penetre dentro do nosso coração. Senhor, arranca o que tem que ser arrancado. Nos liberte de tudo aquilo que não tem honrado o Senhor na nossa vida. Tire de nós toda essa mistura, toda essa água suja desse mundo, das coisas vãs desse mundo. Aquilo que tem roubado o nosso tempo com o Senhor, tira da nossa vida. Pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Tira, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Nós confiamos no poder da tua palavra. Nós confiamos no poder do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a experimentar esse poder na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.